A ação do filme começa em uma grande cidade moderna, cujo nome permanece desconhecido. Um jovem motorista de táxi de repente para seu carro no meio da rua porque inesperadamente perde a visão. Um transeunte se oferece para ajudá-lo e assume o volante. Eles dirigem até a casa do motorista de táxi, que descreve sua condição, é como se ele visse sombras flutuando em um nevoeiro. O ajudante fica surpreso, dizendo que a cegueira deveria ser negra. Quando param em uma faixa de pedestres, o ajudante informa o motorista que chegaram à sua casa. No entanto, assim que o motorista sai, o suposto ajudante acelera e vai embora, deixando o homem indefeso no meio da rua. O homem pede ajuda a transeuntes e um deles o acompanha até sua casa e ajuda a chegar ao seu apartamento. A esposa do motorista de táxi está muito preocupada com a condição do marido. Ela rapidamente encontra o número de telefone de um oftalmologista e leva seu marido para uma consulta. Chocado com o comportamento do ladrão em roubar um homem cego tão facilmente, o médico examina o motorista de táxi, mas não encontra nenhuma deficiência visual. Ele anota os resultados do exame e aconselha o jovem a ser internado no hospital para um check-up completo. O casal volta para casa. Enquanto isso, o médico continua sua prática examinando os próximos pacientes, incluindo uma criança, uma mulher de óculos escuros e um velho caolho. Mais tarde, ele volta para casa e conta à esposa sobre o caso estranho. Eles passam uma noite tranquila juntos enquanto uma das pacientes do médico vai a uma farmácia, compra medicamentos e pega um táxi para um hotel. Como ela trabalha como garota de programa, ela mantém seus óculos escuros, conforme instruído pelo médico, e não fica muito surpresa quando tudo diante de seus olhos se torna branco. O cliente assustado a expulsa para o corredor em sua lingerie e a mulher pede ajuda aos funcionários do hotel. A esposa do médico acorda mais cedo que ele e prepara café da manhã. De repente, o médico anuncia que não consegue ver nada e assume que foi infectado pela paciente do dia anterior. O homem tem um ataque de pânico e só quando sua esposa o ajuda a se acalmar, ele contata seus colegas. Eles também começam a registrar casos estranhos de cegueira repentina, mas ainda não entendem o que está acontecendo. A cegueira branca se espalha rapidamente e uma ambulância chega para levar o médico. Sua esposa tenta entrar no mesmo veículo, mas eles se recusam a levá-la até que ela afirma que também perdeu a visão de repente. O casal é levado para uma instalação reestruturada para a quarentena, que é imediatamente declarada pelo governo. O médico e sua esposa são os primeiros a se encontrar na grande sala número 1. Embora o marido insista que sua esposa confesse que ainda pode ver e vá para casa, ela se recusa. Logo, mais pacientes chegam à ala, entre eles o motorista de táxi, o ladrão, a garota de programa e a criança. O motorista de táxi reconhece o ladrão pela voz e uma briga começa, que o médico mal consegue interromper. Mais tarde, as pessoas começam a se adaptar ao novo ambiente. A esposa do médico tenta ajudá-los a se adaptar, guiando-os até o banheiro e aconselhando-os a contar os passos e memorizar todas as curvas e portas. Um dia, um incidente infeliz ocorre quando a garota de programa acidentalmente arranha a pele da perna do ladrão com um salto. A esposa do médico presta os primeiros socorros, já que o médico real não consegue ver nada. A esposa do médico se preocupa que possam ter introduzido uma infecção porque não tem antissépticos. Seu marido pede para ela esquecer isso, pois não podem mudar nada. Um dia, ela sai para uma caminhada e ouve os avisos dos guardas de que apenas pessoas infectadas podem estar ali. Nesse momento, mais pessoas chegam, incluindo um policial, um assistente de farmácia, uma camareira de hotel e um consultor financeiro, que se revela ser a esposa do motorista de táxi. Ao ouvir sua voz familiar, ele a chama e eles se encontram com dificuldade. Os recém-chegados se instalam. O médico, ouvindo as vozes dos guardas, pede que tragam remédios, pois precisa ajudar o ferido, mas eles apontam suas armas para ele, prometendo atirar nele e em sua esposa se não voltarem para sua ala. Devido ao isolamento do mundo exterior e ao crescente número de pacientes, as condições de vida na instalação de quarentena gradualmente deterioram-se. A garota de programa toma a criança sob sua proteção, que continua pedindo pela mãe. Enquanto isso, a camareira lembra da mulher de óculos escuros que a infectou, sem saber que ela está próxima. Logo, a comida se torna escassa. A única pessoa que ainda pode ver, a esposa do médico, tenta ligar para o número de emergência, mas ninguém atende. No dia seguinte, um novo grupo de pacientes chega, incluindo o assistente do oftalmologista. A esposa do médico faz o seu melhor para manter a ordem. Ela tem a ideia de esticar cordas entre as alas para que as pessoas possam se movimentar. O médico, por outro lado, foca nos banheiros, já que as pessoas não conseguem ver o que está acontecendo lá.
Os pacientes frequentemente saem para escapar dos cheiros, mas seu humor muda drasticamente. Um dia, a esposa do motorista de táxi cai em depressão e para de falar com seu marido. A esposa do médico está preocupada com a falta de sabão, mas é grata por ainda haver água e força todos a tomarem medidas de higiene. Um dia, um velho caolho vem para sua ala com um rádio. Ele compartilha as notícias. Nas primeiras 24 horas, houve muitas pessoas infectadas. Médicos desamparados participaram de conferências contínuas porque ninguém sabia o que fazer, mas então eles também começaram a ficar cegos. Semanas se passam e muitas pessoas são enviadas à força para a quarentena. Um dia, ocorre um acidente de ônibus matando 23 pessoas. No mesmo dia, 2 aviões colidem, causando pânico. Agora, quase todos ficaram cegos. Depois de contar sua história, o homem caolho toca música e, enquanto a música toca, todos escutam silenciosamente, como se fosse uma saudação de um passado brilhante. Muitos choram. Mais e mais pessoas chegam à instalação de quarentena, e logo os guardas, incapazes de manter a ordem e não querendo estar perto dos infectados, começam a atirar em violadores, até mesmo em inocentes. As primeiras mortes ocorrem. Os residentes da quarentena pedem uma pá para enterrá-los. A esposa do médico vai buscar a pá, continuando a fingir estar cega, e acha muito difícil se conter quando percebe que o guarda está simplesmente zombando dela. A mulher pega a pá silenciosamente, e embora os guardas fiquem muito surpresos com isso, atribuem isso à rápida adaptação dela. O médico pede a cada ala que enterre um dos mortos, mas outros se recusam a ouvi-lo. Quando se trata da distribuição justa de alimentos, um paciente armado da terceira ala se declara rei e assume o controle de toda a comida. Enquanto isso, o ladrão desenvolve uma infecção e logo percebe que a esposa do médico ainda pode ver. Fica cada vez mais difícil para ela esconder sua visão, e ela frequentemente chora. Uma noite, o ladrão sai e provoca o guarda a atirar. No dia seguinte, o médico e algumas pessoas da sua ala enterram os mortos. O homem confessa à sua esposa que é muito difícil para ele que ela esteja cuidando dele, mas a mulher pede que ele aceite esse fato e se afasta, aproveitando o fato de que seu marido não pode vê-la. No dia seguinte, o rei anuncia novas regras. Agora, quem quiser comer tem que pagar por isso. Ele canta sarcasticamente para todos, exigindo que seus apoiadores cantem junto. Mais tarde, uma verdadeira batalha por comida começa, mas com medo das armas, ninguém ousa resistir. O rei exige itens valiosos em troca de comida e percebe que a esposa do médico pode ver. Seu marido tenta reunir todos para resistir, mas as pessoas não entendem o valor de suas joias agora, afinal, elas não têm mais utilidade. Então, as pessoas tiram todas as coisas caras que têm. A esposa do médico as coleta e seu marido as troca por comida. Ele percebe de repente que um dos capangas do rei é cego de nascença, por isso ele se sente ótimo controlando a comida e os bens valiosos. O médico tenta envergonhá-lo, mas no final, sua ala recebe muito menos comida do que precisa. Ele se sente culpado pelo que aconteceu e se recusa a comer. A garota de programa tenta persuadi-lo a aceitar a nova ordem, pois viver depois de tirar a vida de outra pessoa é muito difícil. Eles compartilham um momento íntimo, que sua esposa presencia. Ela confessa à garota de programa que pode ver e perdoa o que aconteceu. Uma semana passa e as pessoas ficam sem itens valiosos. Então, o rei ordena que as mulheres sejam trazidas para ele seus capangas em troca de comida. A esposa do médico tenta apelar aos guardas, mas eles dizem que já estão dando tudo o que podem. Argumentos surgem entre as pessoas, alguns homens chamam para ignorar as exigências do rei, mas outros estão dispostos a compartilhar suas mulheres. O médico é contra a participação de sua esposa, mas ele não pode insistir em sua opinião, então algumas mulheres, incluindo a garota de programa e a esposa do médico, se voluntariam para ir buscar comida para todos. O motorista de táxi tenta impedir que sua esposa faça isso, mas ela vai embora. Um total de 9 mulheres se voluntariam. A esposa do médico as lidera até a terceira ala, alinhando-as em uma corrente. Isso causa aplausos do rei e seus capangas, e uma orgia começa. A esposa do médico acaba com o rei, que se lembra da voz dela por um longo tempo e agora se vinga de todos os insultos que ela já lançou contra ele. Mais tarde, as mulheres retornam, trazendo consigo uma delas que foi morta no calor do momento pelos capangas do rei. As mulheres fazem o possível para limpá-la e dizem adeus. O cego de nascença vem perguntar se aqueles que os visitaram ontem se recuperaram. A esposa do médico conta a ele sobre a morte de uma delas. Ele fica em silêncio e vai embora. A esposa do médico pega uma tesoura e vai para a terceira ala.
Ela encontra o rei ocupado e o mata, mas o cego de nascença a reconhece pelos passos e pega uma arma. Ele ordena que ela seja capturada, mas as mulheres fogem. Antes de sair, a esposa do médico promete que, para cada dia sem comida, um dos residentes da terceira ala morrerá. A mulher conta tudo ao marido, que percebe que estão prestes a enfrentar uma guerra. Ele ordena que as portas sejam barricadas. Após algumas discussões, os homens do seu pavilhão decidem ir e simplesmente pegar a comida. 12 voluntários se reúnem, liderados pela esposa do médico, mas nesse momento uma das vítimas de estupro inicia um incêndio. Os capangas do rei, apavorados, começam a atirar, e as pessoas correm em todas as direções. A esposa do médico lidera as pessoas do seu pavilhão até o pátio. Ela chama os guardas, mas ninguém responde. Então a mulher abre os portões e percebe que ninguém está vigiando. Os infectados entram em uma cidade semi-destruída, cheia de lixo e cadáveres por toda parte. Grupos de sobreviventes entram em conflito por comida. A esposa do médico encontra uma loja relativamente intacta e leva seu grupo para dentro. Ela ordena que se trancem e não deixem outros grupos vagando pela cidade entrarem. Seu marido a acompanha, e ela lhe diz que apenas os cegos estão por perto. Logo eles encontram um supermercado saqueado. A mulher o contorna e encontra uma descida para um porão cheio de comida. Ela enche sacos inteiros, mas ao sair, uma multidão que sentiu o cheiro da comida a segue. O médico a ajuda a lutar contra eles e a puxa para fora do grupo enfurecido. Depois de se afastar um pouco, ele a deixa para voltar e pegar uma jaqueta perdida. A mulher senta nos degraus e vê, nas proximidades, cães rasgando o corpo de uma pessoa morta. Ela chora de tristeza e horror enquanto a chuva começa. A esposa do médico vai a uma igreja próxima onde um dos pastores está tentando pregar algo. Lá, ela nota seu marido e vai até ele. Eles voltam para o grupo, que está se lavando na chuva, felizes com a água. Estão felizes que o médico e sua esposa voltaram e correm para abraçá-los. Mais tarde, todos descansam na loja, e a esposa do médico sugere que todos se mudem para sua casa. É grande e confortável, e todos podem se acomodar lá. Eles agradecem a sorte por terem um líder que pode enxergar. O grupo parte. A esposa do médico fala sobre o que está acontecendo ao redor, e as pessoas descrevem a si mesmas, seus cabelos e olhos, para que seus amigos possam imaginá-los. Logo eles chegam à casa. A porta está trancada, mas isso não significa que ninguém esteja lá dentro, então agem com cautela. A esposa do médico pede que tirem suas roupas sujas, pois tem roupas limpas suficientes para todos. Depois, as pessoas se arrumam, fazendo piadas sobre sua aparência pela primeira vez. A esposa do médico ajuda todos a se lavarem completamente. De repente, o velho de um olho só confessa que está feliz por ter encontrado uma família e, pela primeira vez, quer viver com alguém, ajudando-os e cuidando das pessoas. Mais tarde, todos se sentam à mesa e brindam a família humana. Na manhã seguinte, a esposa do médico põe as coisas em ordem e sugere realizar uma reunião para estabelecer regras de conduta, pois não há muita comida. De repente, o primeiro infectado, o taxista, anuncia que pode ver tudo ao seu redor. Sua visão voltou tão inesperadamente quanto havia desaparecido. As pessoas correm para se abraçar, pois isso significa que a cegueira é temporária. Todos comemoram, percebendo que a doença logo passará. Eles poderão ver novamente, e desta vez as pessoas realmente abrirão os olhos. A esposa do médico percebe de repente que seu pesado fardo terminou e ela está livre. O filme mostra pessoas de diferentes idades, nacionalidades, gêneros e profissões, unidas por uma desgraça, mas como reagem de maneira diferente ao desastre que lhes ocorreu. Uma coisa permanece inalterada, a conclusão de que uma pessoa deve permanecer humana e apenas isso pode salvar e mostrar o caminho para a luz, mesmo na escuridão total. Ajude esse canal, se inscreva.